Como nasceu a Cracolândia, bairro dos Barões do Café, que virou problema sem solução de São Paulo. É uma reportagem, claro, da BBC Brasil. Grande reportagem, investigativa, sim, porque investigou-se por que aconteceu, o que tem lá hoje, quais são os problemas que lá estão e como resolver, e o impasse. E principalmente, preste atenção. Como fazer para não aparecer problemas iguais em outras cidades do Brasil. Então vamos lá. Como nasceu a Cracolândia, bairro dos Barões do Café, que virou problema sem solução de São Paulo. Uma reportagem da BBC News Brasil em São Paulo. Felipe Souza, que é o jornalista. Ele é bom, o Twitter dele é @Felipe_, o tracinho lá embaixo, DESS, @Felipe, @Felipe_des. Aqui não tem corte, não tem, é rápido. 18 de agosto de 2023, às 11 horas e 38 minutos. Ou seja, agora, pra mim, há 2 horas. Hoje, novinho. Um ambiente caótico com centenas de pessoas aglomeradas 24 horas por dia. Olha como ele começa muito bem esse artigo. O ambiente caótico com centenas de pessoas aglomeradas 24 horas por dia. Algumas empurram carrinhos de supermercado cheios de roupas e objetos pessoais, ou seja, tudo que eles têm, né? Poxa vida. Enquanto outras caminham sem direção e com o olhar perdido. Elas são atraídas pela mesma coisa, o crack. A área itinerante apelidada de Cracolândia, no centro de São Paulo, dominou as páginas de jornais brasileiros e estrangeiros nas últimas décadas. Não é de agora, é de décadas o problema. O número de pessoas que se concentram ali varia bastante, até mesmo em um único dia. Em alguns momentos, podem ser algumas dezenas de pessoas, em outros centenas, que chegam a ocupar 2 ou 3 quarteirões inteiros. Para quem não conhece o problema, olha só o tamanho do problema. Primeiro ele está explicando o que é, para depois ele vai entrar aqui com as origens, infelizmente. A Cracolândia é considerada para alguns especialistas como um dos problemas urbanos de saúde, segurança pública e social mais difíceis de solucionar no Brasil. Mas, como a Cracolândia chegou ao ponto que está hoje? A pergunta-chave. É a pergunta-chave aqui. Mas como a Cracolândia chegou ao ponto em que está hoje? A BBC News Brasil conversou com especialistas, moradores e ex-usuários para entender como a Cracolândia nasceu e por que ela nunca foi desmantelada. Eu também tenho essa pergunta, você não tem? Por que ela não acaba? É falta de vontade política? Será... ou o inverso, a vontade política é para que continuem? Para que o problema continue, para eles prometerem a solução nas campanhas? Era isso? Vamos ver? O fluxo. Como é chamada a maior concentração de usuários que já mudou incontestáveis vezes de lugar. A presença dele é o motivo para a desvalorização imobiliária, queda nas vendas do comércio nas redondezas e insegurança por conta de medos que os moradores têm de serem roubados. Recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, chegou a anunciar que migraria essa concentração de usuários para o bairro do Bom Retiro, mas logo recuou. Mas assim, ele não é acabar, é apenas empurrar, né? Glória. Uma moradora local que pediu para não ter o nome verdadeiro revelado diz ter comprado um apartamento na região por conta da quantidade de serviços que havia no abastado bairro do Campos Elíseos na década de 1980. Abre essas. Aqui era considerada uma região nobre, com estações de trem, comércios ao redor, uma sala de teatro, o Liceu Sagrado Coração de Jesus. Eu morava na Avenida 9 de Julho, mas queria comprar um apartamento novo, era tudo muito lindo, então compramos um aqui perto. Eu achei o bairro interessante, porque era perto da rodoviária também, e na época não tinha crack, conta ela. A foto é uma imagem devastadora. Da boca do luxo à boca do lixo. Nossa, olha só esse tópico. O tópico é esse.
Da boca do luxo à boca do lixo. O bairro de Campos Elíseos já nasceu como uma região nobre da cidade paulista. Com a intenção de abrigar os barões do café, foi a primeira área planejada de Londrina. De Londrina não, eu confundi Londrina porque Londrina também é considerada a capital do café, então não, né? Barões foi a primeira área planejada da cidade. Os pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil contam que o local foi escolhido pela burguesia para erguer seus casarões porque era privilegiado em diversos aspectos, principalmente pela proximidade com a Estação Luz, que levava ao interior e à então capital do país, o Rio de Janeiro. Também era um local estratégico para que os barões estivessem próximos de onde partiam as locomotivas carregadas com café negociado por eles. Raquel Honig, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, afirma que essa estrutura foi decisiva para que a elite paulista se instalasse ali. Olha que curioso, era ali a elite. Na época do café, aqui em Londrina, que eu estava confundindo agora há pouco, é considerada o ouro verde. E aí também era em São Paulo, claro. Abre aspas. No final dos anos de 1800, as estações ferroviárias da região eram usadas pela elite como meio de transporte. Mas isso mudou com a instalação da rodoviária, que trouxe um movimento de ônibus e imigrantes recém-chegados, além da instalação de pensões de curta duração. Isso foi tensionando com o uso das palacetas, que foram deixando de serem habitados. Conta, ó o começo. Em 1961, o bairro inaugurou a rodoviária da Luz, a primeira da cidade. O local se tornou instantaneamente o principal ponto de chegada da metrópole, e isso foi divisor de águas para a região. A chegada em massa de imigrantes vindos de outras regiões do país atraiu o comércio popular para os arredores da Luz. Com o aumento exponencial do número de pessoas que passaram a circular pelo bairro, a região se tornou movimentada, popular e poluída por conta de grande fluxo de veículos, afirmam os especialistas da BBC News Brasil. Dezenas de lojas foram inauguradas na região para atender às demandas dos viajantes, e a Luz se tornou um dos principais polos de trabalho da cidade. Aos poucos, as famílias mais ricas começaram a se mudar para a Avenida Paulista e Faria Lima, além dos bairros de Moema, Jardim Europa, Jardim Paulista e Higienópolis. Mas esse cenário mudou completamente em 1982, quando o então prefeito Paulo Maluf, olha quem, inaugurou a rodoviária do Tietê, a maior da América Latina e a segunda maior do mundo, atrás apenas do terminal de Nova York. Meses depois, o terminal da Luz foi desativado e isso causou um efeito dominó na região. Foi erro político. Não foi o imigrante, mas foi um erro político, ou alguma coisa ele fez para mudar para lá, algum benefício Paulo Maluf fez, então já sabemos quem é o verdadeiro culpado, Paulo Maluf. Parabéns. Parabéns, Paulo Maluf. Acabou com São Paulo. Da noite para o dia ocorreu o esvaziamento repetido nos hotéis e comércios, explica o pesquisador urbanista Aloysio Marino, pós-doutorando pela USP. A área abandonada foi ocupada rapidamente por pessoas em situação de rua. As pessoas começaram a dormir na marquise da rodoviária, mas no começo eram poucos e não incomodava. Anos depois, fecharam a rua, afirma Glória, a moradora que vive há mais de 3 décadas na região. Honig lembra que o Shopping Fashion Center Luz foi inaugurado no lugar da rodoviária, mas a prefeitura o desocupou para construir um teatro de ópera e dança em uma tentativa de atrair a classe média de volta para o bairro. Mas depois Paulo Lula fez isso. Desde os anos 1980, o governo não reconhece a existência de um bairro popular na região e tenta atrair a classe média. Essas tentativas são feitas sem levar em conta as necessidades de quem ali vive em precariedades. Rony, abre aspas. A prefeitura mandou fechar o shopping, mas ficou abandonado, é claro. E os lugares abandonados atraem pessoas abandonadas. Hoje, há uma guerra contra as pessoas abandonadas para tentar transformar aquele lugar que não é. Óbvio, né? Então o erro político. Ela ainda cita que outros equipamentos culturais, como a Sala São Paulo, a Pinacoteca e o Museu de Língua Portuguesa, foram inaugurados na região ainda nessa tentativa de atrair a classe média, mas essa região também fracassou. Tópico: a cola e o crack. A região esvaziada com quartos de hotéis pousadas com preços promocionais para tentar manter a ocupação se tornou um conhecido ponto de prostituição e consumo de drogas. Na época era conhecido como boca de lixo. Para entender a origem do nome é necessário saber que nas décadas de 1920 e 1930 se instalaram na região empresas cinematográficas como Paramount, Fox e MG.
A partir do final da década de 1960, a indústria do cinema independente ganhou destaque no bairro. O pesquisador Aloysio Marino afirma que a região passou a ter uma relevância também para o samba. Abre aspas. Neste momento iniciou-se um processo de abandono do território para elites. Saiu da boca do luxo para a boca do lixo. Mas a classe popular nunca abandonou a região, afirma o professor. Ainda em aspas, o crack foi ao acesso à cocaína para as pessoas que não tinham dinheiro. Naquele momento, Glória entendeu que o sonho dela tinha se tornado um pesadelo. 30 anos depois de se mudar para a região, ela evita sair de casa por medo de ser roubada e conta que o glamour de décadas atrás deu lugar ao desespero. Abre aspas. Para você ter uma ideia, a paróquia Sagrado Coração de Jesus do Liceu fazia muitos casamentos. Tinha fila de até 2 anos. Era lindo ver as noivas e as pessoas felizes. Mas com o tempo, os próprios flanelinhas que pediam para olhar os carros passaram a quebrar os vidros e fazer furtos. As pessoas saíam, viam tudo destruído e aquilo acabava com o dia delas. Então as pessoas não querem mais se casar lá, afirma. Em 2022, o colégio salesiano, ligado à paróquia, anunciou que fecharia as portas por conta da insegurança na região e a baixa procura por novas matrículas. Para evitar o encerramento das atividades, a Prefeitura de São Paulo fez uma parceria com o colégio e manteve o ensino para 500 crianças do ensino infantil fundamental público. Tópico: a chegada da pedra. A possibilidade de hospedar por um preço baixo, ser um ponto de prostituição e ainda a grande oferta de drogas em uma área abandonada atraiu traficantes e usuários de diversas regiões, até mesmo de outros estados, para a boca do lixo. Pessoas que viviam nas praças Roosevelt e da Sé, também localizadas no centro, por exemplo, migraram para a região onde fica a Cracolândia. Edivaldo Godoy, de 65 anos, conta que foi um deles. Na época, diz a ele a BBC News do Brasil, era morador de rua e foi um dos primeiros a experimentar o crack e viver nas ruas da Cracolândia no início da década de 1990. Abre aspas. Ali sempre foi uma boca de fumo. Tinha muita cola, maconha, cocaína. Eu costumava cheirar cola, mas quando o crack chegou, a estrutura para o tráfico já estava pronta, afirma. Aqui, para quem nos acompanha por imagens, nós estamos vendo que o deslocamento da Cracolândia de São Paulo, 1990, 2000, 2010, 2020, como foi a toda a situação. Nossa, que terrível. Ele conta que a droga continuando na leitura, né? Ele conta que a droga teve um efeito devastador por conta do potencial de dependência de que logo se popularizou na região. Ele descreve que se sentiu nas primeiras experiências. Abre aspas. O efeito é muito rápido, forte e gostoso. Aquele que mexe com qualquer um que pode ele acabar muito rápido. E fica sem aquela sensação, é devastador. Depois de idas e vindas no sistema penitenciário, ele deixou de usar drogas, virou pastor e hoje lidera o projeto SOS Carentes, que acolhe usuários, principalmente da Cracolândia, egressos do sistema penitenciário. Ele conta que assim que o crack chegou em São Paulo, algumas pessoas do crime discordavam que a droga deveria ser vendida por conta da sua potência. Todos os que discordavam foram mortos e diz Edivaldo. Abraços. Foram morrendo os caras que eram contrários. Mataram um deles e colocaram o corpo em um carrinho de lixo. Bora, lembra ele. Na época, a droga mais consumida era a cola de sapateiro, por ser barata, de fácil acesso e de ser um potente alucinogênio. Mas assim que o crack apareceu, se tornou a bola da vez. A primeira apreensão de droga ocorreu em 1990 no bairro de São Mateus, no extremo sul da leste capital. O pastor explica que ainda que a dinâmica do uso do crack foi determinante para essa constante concentração de usuários no céu aberto. Abre aspas. O cara que fuma maconha ou usa cocaína vai até a biqueira, compra e volta para casa. Já quem usa crack precisa daquilo toda hora. Acaba uma pedra e claro, começa a querer outra. Então ele não se distancia da boca, fica ali por perto, sempre juntando dinheiro para comprar mais contra ele. Edivaldo disse que foi preso diversas vezes. Ele conta que chegou a ficar preso no Carandiru e foi um dos sobreviventes do massacre que deixou 111 mortos em 1992. Ele disse que só saiu com vida porque se fingiu de morto em meio a corpos ensanguentados. Isso aqui eu duvido que ele falou, mas tá bom. Vamos lá. Aloysio Marino afirma que a primeira grande operação Tolerância Zero na Cracolândia ocorreu durante a gestão do então prefeito Celso Pitta, aliado de Paulo Maluf. Olha lá, erro em cima de erro. Em 1997. Abre aspas. Na época surgiu a ideia de delimitar o território para extigná-lo e justificar as operações policiais, afirma. Abre aspas. A guerra às drogas e a desumanização das pessoas que vivem ali criou uma carta branca para as operações, mas essas ações ocorreram diversas vezes e não resolveram o problema. Em 2005, o arquiteto conta que o poder público passou a inaugurar uma série de espaços públicos
para tentar atrair mais abastados à volta à região. A Cracolândia só mudou de lugar, afirmou Marino. Abre aspas. As construtoras querem derrubar tudo e erguer de novo, mas ali é uma região em que há muitos processos de herança mal concluídos, muitas dívidas em imóveis e patrimônios históricos. Tudo ali é tombado, e isso é uma pedra no sapato do mercado imobiliário, dificulta muito o lado deles. Para Marino, o governo deveria testar novas estratégias para tentar desocupar a Cracolândia. Uma delas é dar moradia e emprego para todos os usuários. No ponto de vista dele, a tentativa mais próxima ao menos amenizar o problema da região foi a implantação do programa de braços abertos da gestão de Fernando Haddad na prefeitura. De maneira resumida, o programa oferecia moradia e um salário de R$ 15 por dia para os usuários que fizessem a limpeza das ruas da região. O programa foi criticado na época por moradores e comerciantes da região que avaliavam que o projeto não conseguiria resolver o problema e poderia até agravá-los ou supostamente facilitar a permanência dos usuários na região. Em 2014, um dos idealizadores do projeto também apresentou críticas a ele. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o psiquiatra Dartil Xavier de Silveira apontou que faltavam equipes médicas e treinamento. Em novembro do mesmo ano, no entanto, Dartil retornou de braços abertos com um plano para capacitar agentes de saúde, médicos, psicólogos e policiais que atuavam no programa. Loucura. Abre aspas. O programa de braços abertos era um projeto piloto para tentar algo na linha de redução dos danos, com critérios de atendimento, mas a gestão mudou para o prefeito Dória, chamou o programa de Bolsa Crack e encerrou, um absurdo que causou um desmonte, afirmou Aloysio Marino. Nas últimas semanas, a Cracolândia viveu uma escalada de violência, foram registrados constantes confrontos entre policiais militares, guardas civis e usuários. A maior parte foi filmada por moradores da região. No início da noite de terça-feira, 15/7, o porteiro João da Silva Souza, de 54 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto no Largo General Osório, na região da Cracolândia. Ele foi golpeado por uma arma branca cortante usada por um homem que tentou roubar a mochila dele. João chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na mesma noite, as polícias civil e militar fizeram uma ação conjunta com a Guarda Municipal da Cracolândia. Na Cracolândia, o resultado foram 3 pessoas detidas por tráfico de drogas e prisão de uma mulher procurada por justiça. Nada, né? A Secretaria de Segurança Pública informou em nota enviada à reportagem que a operação também incluiu investigações visando a identificação de cerca de 800 pessoas na região, com o propósito de melhorar e compreender o perfil dos usuários para aprimorar os serviços de saúde e assistência social. Além disso, buscou-se identificar desaparecidos indivíduos que tivessem descumprido penas e medidas alternativas na área, a fim de informar o Poder Judiciário. Muito grande. A morte ocorreu no mesmo dia em que os usuários de droga entraram em confronto com os lojistas da região. Comerciantes, principalmente da rua Santa Ifigênia, conhecida pelo comércio de eletrônicos, frequentemente usam paus e pedras para expulsar os usuários da região. Os lojistas acusam os usuários de cometerem furtos e roubarem contra comércios de pedestres, o que leva insegurança para a área e atrapalha as vendas. Vídeos publicados no YouTube mostram multidões se enfrentando nas ruas da Santa Ifigênia. Procurado pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública informou que, abre aspas, que ao longo deste ano tem intensificado seus esforços na Cracolândia, buscando aprimorar a qualidade de vida dos moradores, comerciantes e pessoas que passam pelo local. Como resultado dessas iniciativas, os índices de roubo e furto têm diminuído em comparação aos mesmos períodos de 2022. Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, os registros de tais crimes nos bairros de Campos Elíseos e Santa Cecília caíram 24%, apontando por uma tendência à redução sustentada por 18 semanas consecutivas. A pasta ainda disse que, abre aspas novamente, que a queda nas estatísticas criminais reflete a atuação da polícia tanto na área central como nos arredores da região frequentada pelos usuários de droga. Ainda neste ano foram apreendidas 512,78% em entorpecentes a mais do que no ano passado. Adicionalmente, o policiamento ostensivo foi intensificado com um acréscimo de 120 policiais nas ruas diariamente. Nossa, 120 policiais só para atender essa Cracolândia. Não, é absurdo, né? Absurdo, meu Deus. Já a Prefeitura de São Paulo disse à BBC News Brasil que vem ampliando ou melhorando a oferta de serviços de tratamento e assistência à população em situação de rua que faz uso de álcool e outras drogas. Abre aspas. Hoje, já são mais de 450 beneficiários que deixaram a Cracolândia e foram inseridos no mercado de trabalho. O monitoramento e aprimoramento dessa política é constante, disse a Prefeitura em nota. Para o urbanista Aloysio Marinho, da USP, a melhor maneira de lidar com o problema é de forma
humanizada e oferecer estrutura para que ela tenha atendimento médico, moradia e emprego. Abre aspas e finalmente. É preciso tratar o problema sem cair no debate moral. Assim, lógico que o Aloysio Marinho, certamente algum militante, alguma coisa assim, mas defendeu o Haddad, uma medida paliativa que ele fez que não teve efeito nenhum. Não foi o Dória, é uma sucessão de erros. O maior erro de todos que é Paulo Maluf, sem dúvida nenhuma, que fez uma troca sem estudar, sem saber as consequências. Então, erros políticos que cresceram ali, erros políticos, como eu estava dizendo lá no começo, são os erros políticos que fizeram a Cracolândia crescer, permanecer e ser esse problema que é ali na cidade de São Paulo. Difícil, né? Mas é preciso jogar na cara das pessoas aquilo que precisa ser feito.